Bem-vindo à Bíblia de Estudo comentada em áudio. Estudo 28, baseado em Gênesis 29. Atenção! Hoje vamos falar sobre noivo nervoso, sogro perigoso. O tema é muito impressionante, interessante e vai certamente ser útil para a sua vida. Como nós vimos, Jacó fugiu de seu irmão Esaú, estava a caminho da Mesopotâmia, passou pela grande experiência com Deus ali na escada de Betel, ali naquele lugar especial quando ele teve a sua primeira grande experiência com Deus. Finalmente a viagem chegou ao fim e aqui no final da linha Jacó chega à Mesopotâmia. O texto diz que ele ali preocupado, a Nova Versão Internacional nos fala que certo dia olhando ao redor viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó encontra esses pastores, essas ovelhas e a pedra que tapa a boca do poço. Então ele vai e conversa com os pastores e eles dizem, somos de Harã, vocês conhecem Labão, né? Sim, conhecemos. Jacó já começa a ficar esperançoso porque eles já são pessoas mais ou menos próximas, pois conhecem o seu tio. E surpreendentemente, assim como nós vimos na história de Isaac, aqui é uma retomada do tema, Gênesis faz questão de ressaltar os aspectos paralelos, e eles logo dizem, ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Há até um jogo de palavras no hebraico, porque Raquel também significa ovelha. Então, o sol já está alto, eles estão ali naquele momento quente e precisam dar de beber às ovelhas. E então dizem, olha, não é possível porque ninguém tirou a pedra da boca do poço. E Raquel chega com as ovelhas e há um elemento romântico no texto aqui. Deus vai abençoar surpreendentemente, de maneira extraordinária, o encontro de Jacó com Raquel. Jacó viu Raquel, versículo 10, a NVI diz, quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto, um chorar de alegria, porque depois de tantos quilômetros de viagem, de tanto sofrimento, no momento de crise, ele encontra finalmente uma espécie de prima um pouco distante do seu clã, da sua família, e então ele está feliz porque Deus abençoou a sua viagem. Ele conta a Raquel, que é parente, e ela corre para contar tudo em casa. E diante de tudo isso, Labão vem encontrá-lo e diz, você é sangue do meu sangue, conforme a tradução da Nova Versão Internacional da Bíblia. E então, diante disso, Jacó passa a viver com o seu tio Labão. E meus queridos ouvintes, surpreendentemente, nós vamos encontrar nesse parente próximo, esse nosso amigo, o tio Labão, é mais para lobão do que para qualquer outra coisa. Surpreendente. E então ele começa a trabalhar para o tio combina o salário com ele. E a Bíblia nos diz que Jacó, de fato, ficou apaixonado por Raquel. Ele gostava de Raquel, queria casar-se com ela. A Bíblia diz que ela era bonita, enquanto a sua irmã Lia não tinha, assim, a beleza tão extraordinária. Aparentemente tinha alguma dificuldade nos seus olhos. A Bíblia deixa a coisa um pouco em aberto quando olhamos para o texto no original. Então, Jacó faz a oferta para o seu tio. Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova, conforme diz a NVI. Labão concorda e diz, olha, que bom, é melhor que nós façamos o casamento aqui dentro do clã, da família. E Jacó
nem se cansou do trabalho. A Bíblia diz, lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Jacó poderia esperar 7 anos para ficar com a sua amada Raquel pelo tanto amor que havia em seu coração por ela. No entanto, as coisas não andaram no caminho certo. Quando chegou o prazo previsto, Jacó foi falar com Labão e o casamento foi preparado. Quando a noite chegou, diz a NVI, Labão deu sua filha Lia a Jacó e Jacó deitou-se com ela. Jacó foi enganado pelo seu próprio tio. Era aqui um noivo nervoso lidando com o sogro perigoso. Quando descobriu que havia sido enganado, Jacó ficou muito bravo, ficou nervoso e foi conversar com o seu tio. A palavra de Deus nos diz, quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Labão então diz, não, olha, a questão aqui é costume nosso, nós não deixamos a filha mais nova casar antes da mais velha, e então disse, olha, nada que não se resolva por mais 7 anos de trabalho. Veja só que circunstância complicada. Jacó não tinha alternativa, ele não tem família, não tem estrutura devidamente organizada, seus pais estão longe, ele é uma espécie de imigrante naquela terra, ele veio de longe, trabalha para o seu tio, depende dessa situação, já está casado com uma mulher e então a Bíblia diz que ele trabalha agora mais 7 anos para ter como esposa Raquel, a mulher a quem tanto amava. E a Bíblia diz então, aqui na Nova Versão Internacional, Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. 14 anos para, de fato, casar com a mulher amada. Deus finalmente abençoa Jacó, de modo que ele encontra os seus parentes, encontra o seu clã, casa dentro do contexto familiar e a promessa de Deus prossegue adiante. O que nós vemos de substancialmente importante nesse texto? Vamos lembrar que o problema de Jacó era a sua convivência familiar e, mais especificamente, uma dificuldade até de caráter. O seu nome é suplantador, é enganador. Jacó enganou seu pai, Jacó enganou seu irmão, Jacó era um filho preferido de sua mãe, Jacó tinha dificuldades pessoais no desenvolvimento da sua pessoa e da sua personalidade. O que Deus faz? Além de providenciar a crise da viagem, a crise quando tudo aquilo em que Jacó confiava desaparece e ele tem a grande experiência com Deus, agora Deus lhe providencia algo muito especial, o tio Labão. O tio Labão vai servir para burilar o caráter complicado de Jacó. Jacó era enganador, até que ele conheceu o tio Labão. Se Jacó sabia enganar os outros de montão, o tio Labão fez pós-graduação. Certamente Jacó sofreu muito. 14 anos de experiência, 14 anos de sofrimento, e ele tem tanta dificuldade, e aqui é o momento em que Deus faz com que ele cresça pessoalmente, que ele tenha o seu caráter trabalhado e burilado, para que ele chegue no ponto certo, aonde Deus quer que ele realmente venha a chegar. E o texto prossegue. No final do capítulo 29, depois de tanto sofrimento, Deus começa a abençoar a família. Os primeiros sinais, depois de uma grande seca de dor, de luta, de que as primeiras nuvens estão chegando, é que a família de Jacó começa a ser abençoada. Ele tem as 2 esposas, juntamente com as concubinas, que são servas dessas esposas. A Bíblia nos apresenta aqui, nós temos Zilpa e Bila, que são as 2 que acompanham as esposas, e a Bíblia nos diz, a Nova Versão Internacional nos fala, a partir do versículo 31, que começam a chegar os primeiros filhos de Jacó. O primeiro que nasce é Ruben,
que é filho de Lia, que era desprezada porque não era a esposa amada. Depois Lia tem o segundo filho, que é Simeão. Depois o terceiro filho que nasce é Levi. E finalmente o quarto filho, aqui no capítulo 29, é Judá. Os problemas ainda não acabaram. Novo conflito dentro da casa, dentro da família. Raquel é amada, mas é estéril, não consegue ter filhos. Lia é desprezada e Deus está abençoando de modo que ela já tem 4 filhos. Mais detalhes, a família de Jacó, grande bênção que Deus vai lançar sobre eles, você vai descobrir no próximo programa, Rota 66, que você não pode perder. Então, antes do final e antes de prosseguirmos, Sayão, eu trago as perguntas. Elas não são tão nervosas assim. Mas eu olhando aqui no texto do capítulo 29 de Gênesis, olha, é um capítulo romântico. Vamos começar mostrando força, Sayão. De onde Jacó consegue tirar a pedra desse poço, que aparentemente precisavam de outros pastores, né? Ele chega lá e tira com facilidade, aparentemente. Bom, Alberto, a gente deve entender bem corretamente o que o texto bíblico quer dizer, porque a gente lendo, especialmente quando a tradução bíblica não é muito boa, lendo sobre Jacó, dá a impressão que ele gostava de ficar em casa sentado no sofá. O pacato. O pacato alguma cidadão. coisa. Mas a ideia não é essa. Jacó, ele apenas auxilia mais a mãe, mas uma sociedade patriarcal antiga. Então o que ele faz é cuidar de ovelha, tirar leite do gado, ou vaca, ou ovelha. Ele está fazendo um trabalho que exige força. Ele não é alguém tão aventureiro e que passeia pelos campos como Esaú. Mas não devemos imaginar que Jacó é que um fracote, né? Então, provavelmente, ele é maior e mais forte do que os pastores. E ali, né, com aquele momento tão emotivo de chegar ao fim da viagem e ainda encontrar Raquel, ele certamente teve mais força. Para impressionar a moça, né? Talvez. Ele arranja forças onde não tem, né? Mas ele não é, né? Ele é um cidadão acostumado, né, ao trabalho pesado, tanto é que ele trabalha para Labão por 14 anos e ele tem que mostrar serviço aqui. Então, não se deve imaginar que Jacó é uma pessoa assim, né, franzina e sem força física. Tá certo. Este encontro de Jacó, agora aqui com Raquel, ele tem assim o seu paralelo, né, do encontro do servo de Isaac e Abraão, né, com a primeira mulher, né, a Rebeca. Porque neste encontro não há aquela piedade, aquela confirmação de Deus, não há uma oração expressa, né, já que ele está chegando no momento decisivo de sua vida. A questão que está envolvida aqui é que a coisa mais simples do mundo, que é casar e ter filhos, é algo que os patriarcas têm dificuldade. E eles só conseguem fazer isso devidamente pela intervenção especial de Deus e pela bênção divina. Então o casamento deles é meio que monitorado, né, como também o próprio nascimento do descendente ou dos descendentes. E aqui não existe uma direção explícita. Por quê? Muito provável porque Jacó já acabou de ter o sonho e Deus já disse, olha, eu vou te dar descendência, eu estou garantindo tudo. Lá a ênfase foi um pouco diferente, porque se concentra em Eliezer, de Damasco. E também é importante observar que a Bíblia, às vezes, né,
Deus aparece direta e explicitamente, às vezes de uma maneira um pouco velada, né? É uma famosa ideia muito explorada por um teólogo francês chamado Samuel Terrien, que é o Deus que se esconde. Então, mesmo que explicitamente não está claro aí que Deus está agindo ou que Jacó está orando, sem dúvida existe a ação divina por trás, né? Assim como houve no primeiro caso. Tá certo. Então, depois do encontro, né? Depois das emoções, lá na frente, no verso 25, eles vão para o casamento. Como é que pode um noivo, só pode estar muito nervoso, levar a noiva errada? A lua que era para ser de mel vira uma lua de fel. O enganador sendo enganado. Eu acho que não dá para você comprar e levar uma mercadoria errada, né? Pois é, essa é uma pergunta que naturalmente todo mundo que lê o texto fala, mas como é que pode uma coisa dessa? É importante, quando a gente lê a Bíblia, entender que nós estamos lidando com um texto muito antigo, né? Então, em primeiro lugar, nós vamos descobrir que ele vai passar a noite com Lia. E lembrem-se, nós não temos aqui luz elétrica, nós vivemos num ambiente antigo, então assim, o índice de luminosidade aqui é bem diferente do que nós estamos acostumados. E também, num contexto desse, a noiva era entregue completamente vestida e com um véu, assim, semelhante a um tipo de burca hoje, não dava para a pessoa ver, né, plenamente. E então, nós vemos Jacó indo para a tenda, levando, né, a esposa, e, né, claro que ali no contexto do seu encontro particular, nupcial, né, ele certamente também está bem alegre com toda a festividade. Então, todas as condições para uma percepção, vamos dizer assim, alterada da realidade estavam presentes. Então, só realmente de manhã é que Jacó vai realmente ter certeza do que estava acontecendo. Tá certo. É complicado, né? Não é muito fácil, mas com Jacó tudo é possível, não é? O Isaac não reconheceu o filho, agora o Jacó não reconheceu a noiva, né? Tá vendo como é que é? É um no cravo, outro na ferradura. Agora nós temos aqui um problema de tradução, se é que eu posso levantar assim. O verso 14 diz, sangue do meu sangue. Né? Por que essa expressão? Há outras traduções, coloca o osso do meu osso, o osso da minha carne. E aproveitando no mesmo argumento, o verso 17 vai falar exatamente de Lia. Uma moça com olhos meigos ou uma moça com olhos fracos? Há uma tradução que fala que ela tinha olhos baços, não é? Agora, quem não enxergou direito parece que foi Jacó, né? Me explica aí, Saião. Olha, Alberto, é muito importante essa pergunta porque muita gente se confunde. No caso do verso 14, o hebraico tem duas palavras, uma etzem, outra basar. As palavras realmente significam osso e carne. Mas o significado dessa expressão na língua original é que quando eu digo você é meu osso e minha carne, significa que você é meu parente próximo. Então não faz sentido deixar a tradução literal, por isso aqui uma grande vantagem na compreensão na Nova Versão Internacional. Se alguém diz, apresenta a esposa ou o marido, isso aqui é meu osso, ninguém vai entender isso adequadamente. A expressão em português equivalente a dizer que alguém é meu parente próximo é você é sangue do meu sangue. Então, no caso, a tradução da NVI usa uma expressão correta que, mesmo sem ser literal, traduz mais adequadamente e mais perfeitamente o significado do texto original. No caso de Lia é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque, literalmente, a palavra hebraica significa que ela tem olhos tenros, fracos. E aí os estudiosos se dividem, mas a sugestão mais razoável é que a beleza de Lia provavelmente estivesse nos seus olhos, enquanto Raquel era uma moça bonita por completo. Ela era uma pessoa atraente e muito gentil. Então, Lia só tinha os olhos, né? E está traduzido por baços, não tem muito significado. Às vezes a gente pensa que Lia não enxerga bem. Vesga. Alguma coisa, mas o sentido não é esse. Possivelmente os olhos talvez fossem sem brilho, mas é mais provável que sejam olhos meigos, né? Enquanto que Raquel tem uma beleza completa. Por isso que as crianças na escola dominical brincam, né? Que Lia era vesga, por isso que não lia, né? Pois é complicado, né? Bom, brincadeiras à parte,
Vamos seguindo aqui no nosso estudo de hoje, trazendo a última pergunta, Sayão. Mais problemas na parte final do capítulo 29 de Gênesis, os filhos de Jacó. No começo, Raquel estéril. E Lia, sim, é que estava a pleno vapor aqui, dando filhos como Levi, Judá, pessoas chaves, tribos chaves da história de Israel. Como é que fica essa relação com Raquel? Bom, Alberto, a pergunta, ela de fato chama atenção e tem grande importância. O que nós vemos no texto é que Deus constrói a história a partir do seu poder, da sua soberania e frustra as expectativas humanas calcadas no homem. Então Jacó tem toda a esperança de que tudo vai ser muito bom e feliz com Raquel. Mas veja bem, toda esposa de patriarca tem problemas e tem dificuldades com esterilidade. E aqui a amada, mais uma vez, é estéril. E é um propósito de Deus. É um propósito de Deus. E o importante aqui é que a pessoa especialmente relevante em Gênesis, que é José, vai ser filho de Raquel. Então a história da construção da ação de Deus na história que se dá por meio de Raquel inicialmente. Mas ao mesmo tempo, Lia é desfavorecida. Lia é aquela que não tem tantos atrativos como Raquel e de certa forma é meio injustiçada. Então Deus, na sua bondade, também vai e age em favor dela e a premia de modo especial porque ela não tem o afeto, a atenção, o amor de Jacó como tem Raquel. Então os filhos nascem. E então há um lado de desfavorecimento de uma e de outra e Deus constrói a história aí. E Levi e Judá, né, vão ser exatamente pessoas extraordinariamente importantes. Levi tem a ver com os sacerdotes e Judá vai ser a linhagem por meio do qual Jesus vem. Nós vamos ver mais adiante, um pouquinho mais para frente, que Deus escolhe agir por meio da linhagem que nós menos poderíamos recomendar, que é Judá, que vai ser foco da nossa atenção daqui mais alguns capítulos. Então fica aí que Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível mesmo, não é? E surpreendente. Tá certo. Sayão, obrigado pelas explicações e continue na sintonia, vem aí a aplicação desse estudo de hoje. Em Gênesis 29, estudamos sobre o noivo nervoso, o sogro perigoso. Há lições importantíssimas aqui para a sua vida. A primeira lição que chama a nossa atenção é que há uma relação profunda entre sofrimento e caráter. Muitas vezes nós ficamos aborrecidos com Deus pedindo que Ele nos livre dos nossos problemas. Jacó, que vinha de uma família com dificuldades, que fez tantas coisas incorretas na sua vida, só pôde ser trabalhado e crescer de fato através do sofrimento que Deus proporcionou. Lembre-se, Deus sabe o que faz na sua vida. Em segundo lugar, o que vamos descobrir, a segunda lição, é o tempo de Deus não é o nosso tempo. Jacó queria se casar logo. Deus disse, olha, 7 anos, ou seja, mais 7 anos, 14 anos para ter a sua esposa definitiva. Hoje em dia, muitas pessoas nem esperam o tempo certo para poder se casar, até colocam o carro na frente dos bois. Jacó amava de verdade e esperou todo esse tempo. Cuidado, não seja apressado, espere pelo tempo de Deus, Ele sabe o que está fazendo na sua vida.